Vamos! Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Ah. Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Eles estavam se referindo sobre a lei de Moisés. O que chega a ser hilário é que eles eram escribas, senhores da lei, seguidores de Moisés, e eles sabiam muito bem o que dizia a lei de Moisés. E quando eles foram questionar Jesus Cristo, eles não estavam nem aí para a lei de Moisés, eles não queriam saber da lei de Moisés. Então, por quê? Que eles levaram aquela mulher amarrada até Jesus Cristo, como diz em João 8:4, para interrogar Jesus Cristo e perguntando: o que diz tu sobre a lei de Moisés? Levando em consideração que em outra passagem, Jesus Cristo lá na porta do templo, ele falou assim: eu sou a lei de Moisés. Porque eles questionaram que se Jesus era maior que Moisés. E Jesus, ele não quis dizer que ele era maior que Moisés. Ele deu aquela paulada: eu sou a lei de Moisés. Moisés seguiu foi a mim. Então, agora eu quero dar uma explicação com mais profundidade sobre essa narrativa sobre a mulher adúltera, conhecido na passagem como a pecadora ou a prostituta. O ponto de reflexão que eu quero trazer aqui, irmãos e irmãs, é o seguinte: que em nenhum momento Jesus Cristo a perdoou naquele momento que ela estava ali. Opa, não me critique, assista esse vídeo até o final, que vocês vão ver que ela foi perdoada sim, como mostra outra passagem da Bíblia, mas naquele momento ela não foi perdoada, ok? Então fique comigo, assista esse vídeo, porque esse canal é edificante. E tem uma outra coisa que eu quero falar, sem ser um pouquinho snob, é que nesse canal eu trato os temas com maior profundidade, para que ninguém vos desvie de vossa fé. Vou dar um exemplo. Você pode se arrepender no último momento e você será salvo. Jesus Cristo disse: não deixe o arrependimento para o final, porque pode não haver tempo. Então vamos lá, sem muitas delongas. E o que diz tu? Em Levíticos 20:10, a lei de Moisés diz o seguinte: quando é pego em adultério tem que ser apedrejado até a morte. E aqueles homens que estavam ali eram cruéis e eles eram conhecedores da lei de Moisés. Agora, o porquê que eles foram questionar Jesus Cristo? Muitos, vocês já sabem disso, porque vocês são evangélicos. Eles já procuravam matar Jesus Cristo e prender Jesus Cristo de todas as maneiras. E eles sempre estavam articulando alguma coisa para pegar Jesus Cristo em pecado em relação à lei de Moisés, a lei de Abraão. Em falando sobre a lei de Abraão, a lei de Moisés, Jesus Cristo teve uma passagem que ele falou que antes que Abraão existisse, eu sou, se referindo a ele mesmo como a Deus. Agora vou voltar para não ficar desviando do foco. Bom, em volta de Jesus Cristo já tinha muitos soldados naquela época. E já era proibido aglomerações na rua, grandes aglomerações,
era proibido motim, discussão em praça pública, era proibido fazer, sabe, aquelas reuniões calorosas, já era proibido, com prisões, açoites e punição à morte. Agora imagina se Jesus Cristo dissesse o seguinte: bom, a lei de Moisés, é claro, atira pedra nela, que é o que a lei diz. Se Jesus Cristo dissesse isso, automaticamente ele seria preso. Agora, Jesus Cristo não disse atire a pedra, não porque ele não queria ser preso. Não tem nada a ver com isso, mas também tem a ver, porque ele é o conhecedor de todas as coisas. Aqui em Deuteronômio 17, 7, tem uma passagem que diz assim, sobre a lei de Moisés. Por isso que Jesus Cristo falou para não tacar pedra. Vocês vão entender de acordo que o vídeo vai se desenrolando. Deuteronômio 17, 7 diz assim: quando alguém for pego em adultério, o homem e a mulher, porque os dois não adulteram sozinho, tem que ser apedrejado os dois até a morte. Então aquela mulher, ela não poderia ser réu em um julgamento, porque faltava elementos para uma acusação, para um julgamento. Embora tinha não só uma testemunha, tinha várias testemunhas ali, porque a lei falava que era por boca de 3 testemunhas, todas as verdades eram confirmadas. Ali tinha até mais de 3 testemunhas, tudo bem que era armação, mas tinha. Faltava quem? O homem, então não poderia haver uma condenação. Fora que Jesus Cristo não estava ali para esta condenação. Aqueles homens conhecedores da lei de Moisés, jamais eles poderiam levar aquela mulher para ser julgada por Jesus Cristo, porque eles muito bem sabiam que faltavam os elementos cruciais para uma condenação. Mas como eu disse, não era a lei de Moisés que estava em discussão, em jogo, e sim a captura para prender Jesus Cristo em uma armadilha. E era esse o contexto que Jesus Cristo estava envolvido naquele exato momento. Se entender que motivos e levantes naquela época era proibido, quando Jesus Cristo disse assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O primeiro que atirasse pedra estaria citando a um motim. Os guardas que estavam ali iam prender aquela pessoa e ela poderia ser condenada à morte. E Jesus Cristo foi sábio no que ele disse: bom, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas por que ele disse isso na realidade? Porque a lei de Moisés diz o seguinte: quem tem que começar o apedrejamento das pessoas que foram pegas em adultério, pessoas no plural, por quê? Porque a mulher não adultera sem o homem, e o homem não adultera sem a mulher. Então os dois têm que ser apedrejados. Quem tem que começar o apedrejamento? Quem pegou em adultério. Qual daqueles homens que estavam ali pegou em adultério? Era eles que deveriam começar o apedrejamento. Então, quando Jesus Cristo diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, várias coisas está embutida nessa fala. Primeiro, gente, não foi você, não foram vocês, ou um de vocês, ou 3 de vocês, que pegou essa mulher em adultério? A lei de Moisés é clara, então atire a primeira pedra quem não tem pecado. Ou atire a pedra, não foram vocês que pegaram? Vocês não é conhecedor da lei de Moisés? Primeiro ponto. Segundo, os soldados aí, quem vai tacar pedra? Quer tacar pedra? Pode tacar, você não tem pecado. Foi nesse contexto que Jesus Cristo disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmão Wagner Abílio, você está fantasiando. Sim, eu estou fantasiando, não uma fantasia fora da realidade. Eu estou trazendo para vocês conhecimento histórico da época,
o porquê que atire a primeira pedra. Não é só atire a primeira pedra quem não tem pecado. Por que que eu falo isso? Eu vou ser mais incisivo para vocês entenderem. Olha só, aqueles homens, eles eram sanguinários, eles eram mal de natureza. Eles eram raça de víboras, igual Jesus muitas vezes já chamou eles de raças de víboras, dizendo que eles trancavam a porta do céu, não entrava e não deixa que ninguém entra. Se Jesus Cristo vira e fala, ó, vocês não têm pecado, atira a pedra vocês então, não foram vocês que pegaram ela em adultério? Diz isso para o maníaco no dia de hoje, que teoricamente é menos violento do que naquela época. Por que que é menos violento? Teoricamente, tá, gente? Por que que o maníaco hoje teoricamente é menos violento? Porque naquela época não tinha internet, dava para fugir, se esconder e nunca ser pego. Hoje é mais difícil, então tudo tem que ser feito com maior cautela. E mesmo assim os maníacos de hoje não tá nem aí. Se falar vai e não faz, eles vão e vão fazer de qualquer maneira. Porque pro maníaco, igual os escribas, eles não estão nem aí para os valores morais, certo? Então, pelo fato de falar quem não tem pecado atire a primeira pedra, eles não estavam nem ligando, eles iam sim tacar pedra. Por que que não tacaram? Porque os soldados estavam lá para isso. Para quem tacasse a pedra seria aprisionado, iria para o julgamento e poderia ser preso. E com isso, cada um pegou a sua pedra e foi jogando ao chão todos, e todos foram embora. E é nesse ponto que eu quero chegar, irmãos. E é nesse ponto que me falta às vezes palavra, que eu me sinto profundamente tocado. Que Jesus pega naquela mulher, olha em volta, olha para ela e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí a mulher responde: ninguém. Aí Jesus vira e fala: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Bom, aí agora eu faço uma pausa nesse relato de Jesus Cristo para explicar o seguinte: por que que ela não foi perdoada naquele momento? Primeiro, ela foi levada amarrada até Jesus Cristo. Ah, Wagner, irmão Wagner, Jesus Cristo conhece o íntimo da pessoa, ele poderia ter perdoado, e você fala que ele não perdoou? Fica até o final e você entende. Bom, Jesus Cristo, quando ele ia curar alguém, um cego, um leproso, uma pessoa que não andava, ou ressuscitar alguém, ele virava, não para quem ia ressuscitar, para a família, né? Para o cego ele perguntava diretamente para o cego, para o coxo diretamente para o coxo, assim sucessivamente, não distorce o que eu estou falando. E perguntava assim: crês tu que eu posso realmente fazer isso? Crês tu que eu sou o Messias? A pessoa tinha que acreditar quem era Jesus Cristo, certo? Tinha que acreditar que ele era o enviado, o Messias. E não era o caso dela, porque ela não foi até Jesus Cristo, ela não reconheceu os seus atos de pecado, ela foi levada contra a sua própria vontade até o mestre. E o mestre, que é mestre, ele, vou repetir de novo: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno.
Por que que Jesus Cristo não condenou? Porque Jesus Cristo ele veio exatamente por ela, por mim, pecador, por você, pecador. Ele veio por nós. Jesus amava todos e ama todos os pecadores. Ele odeia, abomina o pecado. Ele veio para nos limpar com seu sangue. E quando é que Jesus vai nos condenar? No dia do julgamento final, lá na sua segunda vinda, no dia do julgamento final. Por isso que eu disse que ele não a perdoou naquele momento, quando ele disse: nem eu te condeno, porque ainda não é a hora da condenação. Ele não veio para condenar ninguém. Jesus Cristo não veio para condenar, irmãos. Ele veio para libertar, trazer libertação aos cativos. O que é a libertação? O que é o cativo? O que é a prisão? O pecado. É por isso que ele veio. Ele veio exatamente por nós. Aí ele disse: Vai-te e não peques mais. olha só, vai e não peques mais. Quantas vezes eu e você pecamos e naquele exato momento sentimos que aquele ato que a gente fez foi abominável e que a gente se arrepende do que fizemos. E a gente promete para nós mesmos que jamais vamos fazer tal ato pecaminoso naquele exato momento. E depois a gente volta e faz tudo de novo. Mas Jesus Cristo virou e disse: vai e não peques mais. E ela foi. Então, eu digo que até aqui, nesse exato momento, Jesus não a perdoou, mas ele deu para ela a chance do arrependimento, de reconhecer que Jesus é o enviado, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o próprio Deus, e se ela não pecasse mais, ela teria salvação. Amém? Por que então Jesus Cristo disse: vai e não peques mais? Porque para o arrependimento existe dois grandes passos muito importantes para o perdão do seu pecado. Primeiro, você reconhecer que você está errado. E segundo, não errar de novo. Quando Jesus Cristo diz: vai e não peques mais, pode ser que naquele exato momento, igual nos dias de hoje, quando alguém é pego fazendo algo errado, a pessoa no exato momento se arrepende. E se aquele arrependimento for profundo e enraizado no coração, a pessoa realmente não peca mais. E foi nesse contexto que Jesus Cristo disse: então vai e não peques mais. Primeiro, reconhecer o seu pecado, e segundo, não pecar mais. Se atingisse esses dois critérios, ela estaria perdoada. Quando que a mulher conhecida como a pecadora, a prostituta, foi perdoada? Se até agora você disse que naquele momento ela não foi perdoada. Então, quando ela foi? Preste atenção. Em Lucas 7, do 36 ao 50, conta que Jesus estava na casa e conversando ali com as pessoas. Eis que entra uma mulher chorando, pedindo perdão, se ajoelha nos pés de Jesus Cristo e as lágrimas dos seus olhos molha o pé de Jesus Cristo, e ela seca o pé de Jesus Cristo com o cabelo e derrama mirra. Não é uma mirra comum, é uma das mirras mais caras que existia naquela época. O que ela está fazendo?
Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. 2 homens deviam um a outro quem prestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz. E naquele momento vem o perdão e é comovente. Por que que eu digo que é comovente essa passagem do perdão? Primeiro eu quero falar que a Bíblia não narra com exatidão se aquela mulher que estava chorando e as lágrimas caindo no pé de Jesus era realmente a prostituta. Mas entre muitos teólogos e líderes religiosos, eles têm um consenso que era ela, sim, aquela mulher que foi pega em adultério. E é sobre essa narrativa que eu estou falando. E o ponto fundamental é que Jesus estava ali e os homens em volta de Jesus estavam pensando: nossa, se esse é o Messias, o enviado de Deus, aquele que ressuscita os mortos, que fazem os cegos enxergarem e os aleijados andar, bem saberia que esta mulher é uma prostituta e uma pecadora. E Jesus Cristo levanta a sua voz e cita a parábola. Eis que um cara que tinha o poder de perdoar a dívida de alguém, e um devia 50 dinheiros e o outro devia 500 dinheiro. E qual dos dois foi mais perdoado? E os homens que estavam ali, porventura, mestre, aquele que devia mais. Aí Jesus responde: então, esta mulher tinha muitos pecados, e vocês sabem, e todos os pecados dela foram perdoados. Mas aqui, irmão, eu quero frisar um ponto muito importante que acontece nas nossas vidas, que é a ingratidão. E naquele pontinho ali que passa despercebido, que em púlpitos das igrejas dificilmente você vai ouvir essa explicação que eu estou dando aqui, quando Jesus Cristo disse: aquele a quem muito é perdoado, muito é grato. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco é grato. E eu vou traduzir: aquele que sofre mais por dever, por pecados, por ter sido perdoado, ele tem uma experiência, tem uma bagagem maior. E ele é mais grato por tudo aquilo que ele recebe. Ele agradece pelo seu alimento, se um dia já faltou alimento. Ele agradece pela sua saúde, se já faltou saúde. Então, aquele a quem mais é perdoado, mais ele agradece. Por isso que aquela mulher estava ali se humilhando, chorando e passando mirra no pé de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ainda vira e diz: eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não pingou azeite na minha cabeça. Por quê? Porque você se considera
que você não tem nada para ser perdoado. Agora ela, desde que eu entrei aqui, ela não cansa de secar os meus pés com seus cabelos. Filha, vai, seus muitos pecados estão perdoados. E é isso, irmão. Eu estou chegando no final desse vídeo. Se gostou, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Porque é muito importante, porque cada comentário que você deixa, cada like que você deixa aqui, é um incentivo para eu voltar e produzir mais vídeos iguais a esse, para edificar vocês que estão aí e me edificar também, porque a intenção é levar o evangelho para todos os cantos, mas é levar um evangelho genuíno, não com falsidade, não com falsas promessas, é levar o evangelho como Jesus Cristo quer. Eu fico por aqui e, irmãos e irmãs, vigiai e orai sempre, porque na hora que você deixar de vigiar, é na hora que o adversário ganha força. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus.